E aí, pessoal, tranquilos? Bem, nossa aula hoje vai ser de variações de temperatura, tá? Em todo o processo de aquecimento e resfriamento, o importante é a gente saber que houve o quê? Aumento de temperatura e diminuição de temperatura, tá? Então, esses dois fatores é justamente o que? A variação da temperatura sofrida pelo corpo. Tudo bem? Bom, então, a primeira coisa que vocês precisam saber, variação, tá? E temperatura. Então, esses dois símbolos aqui nós vamos utilizar a partir de agora. O que você não pode confundir, gente, eu quero deixar bem claro que variação de temperatura é diferente de conversão de temperatura, tá? A conversão é quando você quer fazer uma, vamos dizer, entre aspas, o cara está com febre aqui de 40 graus no Brasil, quanto vai ser lá nos Estados Unidos em Fahrenheit, tá? Então, é diferente. A variação é, por exemplo, assim, vamos fazer um exemplo aqui. Hoje eu vi no jornal que a temperatura mínima está 12 graus Celsius e a máxima vai ser de 30 graus Celsius. Então, essa variação aqui, ó, sofrida, tá? Pelo tempo, no caso aqui. Tá? Então, essa variação aqui que nós vamos discutir isso aqui. Tá? Então, para você achar essa variação, você vai pegar a variação da temperatura final menos a temperatura inicial, ou temperatura 2 menos a temperatura 1, ok? Então tá, então vamos seguir aqui. Ó. Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagine que um determinado corpo tem a sua temperatura elevada de 10 graus para 60 graus Celsius. Bom, nesse caso aqui, ó, a gente vai descobrir agora. A variação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Então, a variação da temperatura, qual seria a final? 60. 60 menos 10. Então, a variação da temperatura, nós encontramos aqui que foi quanto? 50 graus Celsius. Tá? Bom, então, beleza. Nesse caso aqui, houve 50, como que eu já baixei com vocês aí, é a temperatura desse objeto. Dizemos que a temperatura sofrida foi de 50 graus Celsius, tá? Beleza. Tá, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Então, nós vamos fazer o quê? Umas comparações, porque eu posso querer essa variação aqui de 50 graus em Fahrenheit e em Kelvin. Então, vamos fazer aquele esqueminha novamente aqui, ó. O mínimo aqui, 0, 100, para quem? Para Celsius. E vamos colocar Kelvin aqui. Kelvin é 373 e 273. Aqui Kelvin. E aqui Fahrenheit. O retem. 32 e 212. Se você reparar aqui, ó, tá? Se você reparar, as partes aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, separar aqui. Essas partes aqui, ó, na graduação dele, aqui, ó, se pegar 100 menos 0, vai o quê? 100 partes, não é isso? Tranquilo? E se você pegar em Kelvin aqui, ó, também é 100 partes. 100 menos 0, 100. 373 menos 273, 100 graus. Então, qualquer temperatura que eu pegar aqui, ó, vou pegar essa daqui. Qualquer temperatura que eu pegar aqui em Celsius vai ser o quê? A mesma de Kelvin. Correto? Tranquilo? Então, isso é a variação. Se eu pegar aqui, ó, fazer aqui, ó, vamos brincar aqui, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar essa variação aqui, ó, tá? Vamos pegar essa daqui, ó, essa variação aqui e essa variação aqui. Se eu pegar aqui, ó, a variação de Celsius, tá? É igual a 100 menos 0. Tem que ser igual ao quê? A variação de Kelvin dividido por 373 menos 273. Se eu efetuar isso daqui, ó, como é que vai acontecer? Vai ficar variação de Celsius,
tá? A variação da temperatura de Celsius dividido por 100 e a variação da temperatura de Kelvin por 100. Então, se eu cortar aqui, ó, o que eu cheguei à conclusão? Que a variação da temperatura Celsius é igual à variação da temperatura Kelvin. Beleza? Tranquilo? Então, é bem simples entre Celsius e Kelvin. Bom, agora nós vamos comparar Celsius e Fahrenheit. Então, vamos abrir aqui um outro espaço aqui, dentro da minha organização desorganizada, e vamos fazer o seguinte, ó, fazer o mesmo processo. Vamos abrir uma variação aqui, tá, em Fahrenheit. Variação, tá, variação, θF, tá. Então, vamos pegar aqui, ó, a variação da temperatura Celsius dividido por 100 menos zero tem que ser igual a variação da temperatura Fahrenheit dividido por, ó, 212 por 212 menos 32. Aqui é o x da questão, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, que vai dar 100, ó, temperatura Celsius, 100 menos 0, 100, igual a variação da temperatura Fahrenheit, 212 menos 32, é 180. Obviamente, olha, se você pegar essa reta aqui, ó, as temperaturas vão ser o quê? Diferentes. Kelvin e Celsius são iguais, a Fahrenheit são diferentes. Vou simplificar aqui por 20. Então, ficaria assim, ó, variação da temperatura Celsius, dividir isso aqui por 25, e a variação da temperatura Fahrenheit vai ficar Fahrenheit por 9. Vamos continuar com aquele exemplo lá mesmo que a gente estava trabalhando no início, tá? Ele diz o seguinte, ó, imagine um determinado corpo, tá? Foi elevado de 10 para 60. Então, nós chegamos à conclusão lá no início da aula que a variação da temperatura é a final menos a inicial, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, 60 menos 10, vamos encontrar a variação desse corpo, 50 graus Celsius. Beleza. Então, agora ele está pedindo o seguinte, ele está pedindo essa variação em Celsius, quanto vai ser em Kelvin? Lembra da fórmula? A variação da temperatura Celsius é igual à variação da temperatura Kelvin. Então, se Celsius vale 50, Kelvin também vale 50, tá? Então, fechamos essa parte aqui. Tá, mas agora nós vamos fazer o seguinte. Olha aqui, a variação da temperatura Celsius dividido por 5 tem que ser igual ao quê? A variação da temperatura Fahrenheit dividido por 9. Bom, pessoal, aí tem um probleminha que muita gente se engana, tá? Não há necessidade de transformar isso daqui em Fahrenheit, tá? E nem isso daqui. Olha o trabalho que dá se você fosse fazer isso. Então vamos fazer. Vamos pegar aquela fórmula da conversão, tá? Olha aqui, ó. Temperatura Celsius dividido por 5 igual a θF menos 32. Isso nós usamos para quê? Para conversão, né? Não é isso? Então vamos substituir aqui, ó. Vamos fazer o 10 aqui. 10 dividido por 5 igual a θF menos 32 dividido por 9. Tá? Vamos fazer essa 5 vezes θF e 5 vezes menos 32, que é menos 160, igual a 10 vezes 9, que é 90. Tá? Então, vou passar esse 90 para lá. Vai ficar 5 θF igual a 90. Passei o 160 para lá positivo. Tá? Vou somar os dois aqui, que deu 250. 5 θF é igual a isso daqui, ó. θF é igual a 250 dividido por 5, que vai dar 50 graus Fahrenheit.
Então, nós fizemos isso aqui, ó. 10 graus Celsius é igual a 50 graus Fahrenheit. Agora nós vamos pegar o quê? 60, tá? Então, 60 dividido por 5, mesmo processo. F menos 32 dividido por 9. Tá? 5 vezes isso e 5 vezes isso. Menos 160 igual a 60 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Com mais um zero que está aqui, 540. 5 θF é igual a 540. Passei para lá 160 mais 160. Agora, 5 θF é igual a 540 mais 160 é igual a 700. Vamos passar dividindo 5 aqui agora, tá? Bonitinho. 700 dividido por 5. Variação da temperatura em Fahrenheit, desculpa, temperatura Fahrenheit é 140 graus Fahrenheit. Então, nós chegamos a essa seguinte conclusão aqui, ó. Se 10 é 50, 60 graus Celsius é igual a 140 Fahrenheit. Se eu fizer a variação aqui, ó, 60 menos 10, final mesmo inicial, deu 50, quando nós chegamos à conclusão. E se eu fizer essa variação aqui, ó, 140 menos 50, vai dar 90 graus Fahrenheit. Então, depois de tudo isso, nós resolvemos essa questão. Só que, olha, isso daqui veio justamente para facilitar. Ó, a variação da temperatura Celsius dividido por 5 igual a variação da temperatura Fahrenheit dividido por 9. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, o que eu vou colocar? Eu não tenho a variação aqui. Qual que é a nossa variação em Celsius? Não é 50? Então, eu vou substituir aqui, ó. Vamos substituir aqui, ó. 50 dividido por 5 igual a variação da temperatura Fahrenheit dividido por 9. Vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Isso vezes isso igual a 50 vezes isso, que vai dar 450. Tá? θF vai ser igual a 450 dividido por 5, que eu vou encontrar o quê? O mesmo 90 graus. Então, a variação, a mesma coisa aqui, ó, a variação em Celsius é 50 e a variação Fahrenheit é 90, ok? Então, beleza, pessoal. Então, é isso daí. Então, ficou bem mais tranquilo, a variação é bem mais fácil de se entender, tá bom? Então, é só exercitar aí para não ter problema quanto a isso, tá bom? Um abraço, até mais.